De falsas memórias não é um assunto que nos deixa muito à vontade quando a gente ouve ele pela primeira vez. Porque nós temos a tendência, no nosso cotidiano, de acharmos que a nossa memória é extremamente confiável. Tipicamente, nós utilizamos isso, inclusive, como um argumento, quando a gente quer convencer alguém de que aquilo que a gente está dizendo é confiável, a gente diz, mas eu me lembro exatamente como foi a hora que tu me disse isso, isso e isso. E isso, em geral, faz o nosso interlocutor confiar plenamente que se tu te lembra, então deve ser verdade, então deve ser desse jeito mesmo. Mas eu vim aqui destruir esse nosso castelinho hoje. Não necessariamente porque eu me lembro, essa informação é tão confiável assim. E, na verdade, é daí que vêm os estudos de falsas memórias ou de distorções de memória. Tipicamente, nós temos que fazer uma diferenciação que é bastante importante, que é diferenciar entre o que são memórias verdadeiras, o que são falsas memórias e o que são simulações. É fundamental fazer essa diferenciação, porque num primeiro momento, quando o leitor incauto pela primeira vez toma conhecimento das falsas memórias, ele pode ter uma impressão de que nós estamos falando de uma simulação, de alguém que diz lembrar de alguma coisa, quando na verdade sabe que não foi daquele jeito, mas ele está tentando nos convencer que foi. Isso, na verdade, é uma simulação, isso não tem uma base mnemônica, e sim tem uma base social, ou seja, eu quero te convencer de algo que eu sei que não foi exatamente daquele jeito. Ou então nós poderíamos dizer que é uma inverdade. Falsas memórias não são inverdades. Como assim? Mas se é uma lembrança de algo que não aconteceu exatamente do jeito que eu me lembro, então é uma inverdade. Sim, mas a pessoa que lembra, ela tem certeza que foi daquele jeito. Ela lembra daquela forma. Inclusive, em termos de dados de neurociência, não há grandes diferenças entre uma falsa memória e uma memória verdadeira. Ambas atuam de forma bastante semelhante em termos de desenvolvimento, em termos de ativação. E isso, na verdade, acaba sendo um dos motivos pelos quais as pessoas ficam tão impressionadas quando se fala do conceito de falsas memórias. Então, o que difere uma memória verdadeira de uma falsa memória? O fato de que uma memória verdadeira tem base integral no real, no evento. Ou seja, eu me lembro exatamente do que aconteceu, da forma como aconteceu. E falsa memória enquanto conceito que vem sendo estudado de forma bastante sistemática desde a década de 90, final dos anos 80, ela é uma memória baseada em fatos que não aconteceram exatamente daquele jeito, ou outras vezes em fatos que não aconteceram de jeito nenhum. E isso é a parte que normalmente mais nos assusta. Por quê? Porque quando eu digo para vocês que eu me lembro de alguma coisa que não é exatamente do jeito que aconteceu, mas que pelo menos é parecido, a gente se sente mais ou menos confortável e diz, ufa, ela só se enganou. Mas e quando eu me lembro de uma memória de um evento inteiro que não aconteceu? E isso acaba tendo uma implicação muito importante, tanto para a psicologia, quanto para o direito, quanto para todo mundo que trabalha com memória, ou seja, todo mundo que depende de memória. Eu costumo brincar que isso tem uma implicação importante nos casamentos das pessoas, gente. Não é só na ciência. Porque as pessoas, elas podem lembrar de coisas que não aconteceram e, de repente, o outro diz, não, tu está inventando, tu está tentando me convencer, tu está tentando me confundir, quando, na verdade, essa pessoa pode estar tendo uma distorção. Mas é fundamental que fique muito claro para nós que, quando eu distorço deliberadamente uma informação, ou seja, eu sei que não foi exatamente daquele jeito, mas me cabe dizer que foi, nesse caso, isso não é uma falsa memória.